Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vou começar aqui compartilhando a live com as pessoas. Bom dia, meus amores! Muito bem, só para os fortes, né? Domingo, 6h33 da manhã, esta live não é para todo mundo. Então, se você está aqui, já quero te parabenizar por isso, tá? Te parabenizar por essa decisão de estar aqui. 6h33, dá para ouvir os passarinhos? Dá pra ouvir. Muito bem, gente. Vamos começar aí com o que eu preparei pra vocês hoje. Essa é a primeira de uma sequência de 4 lives que eu quero compartilhar com vocês. 4 lives sobre 4 pilares que durante o meu processo aí de mentoria, minha experiência, minha transição de carreira, eu percebi que eram pilares assim bem importantes, bem relevantes de transformação, e eu criei uma sequência até para que fique mais fácil de lembrar, que fique didática para vocês, que é uma sequência de 4 letras, são 4 lives, cada letra vai ter um pilar super importante, que é o pilar, aliás, antes de falar o pilar, as 4 letras, é o método LEVE. Cada um dos 4 pilares vai falar sobre um desses aspectos. E hoje, quem adivinha o que a gente vai falar hoje, tá? Hoje é um pilar que tem a ver com visão de futuro. Visão de futuro. Então, vamos falar sobre o jogo do longo prazo, tá? Hoje a gente vai falar, bom dia, Áurea. Hoje a gente vai falar sobre o jogo do longo prazo. E o que é esse jogo do longo prazo? O que é esse pilar que faz parte do método LEVE? É o V do método LEVE. Alguém arrisca dizer o que é o jogo do longo prazo? O que a gente vai falar hoje, esse pilar, o que ele trata? Jogo do longo prazo, que começa com V. Alguém arrisca? Hoje a gente vai conversar sobre visão. Visão. A importância da visão. O poder de você agir no hoje, mas focado na visão de futuro. Visão de longo prazo, tá? E se você tá aqui, mais uma vez, eu te parabenizo por isso. Porque você já está aí na frente de 90% das pessoas que não só estão dormindo, não é sobre isso, mas é que são pessoas que não estão buscando transformação, não estão buscando autoconhecimento. O mundo hoje, ele não nos leva para isso. O mundo, ele nos leva para um movimento de muita distração. Essa que é a verdade. Cada vez mais. Ele não privilegia olhar para dentro. As distrações, elas estão aumentando muito, então eu quero trazer o meu propósito com essas lives, e vão ser lives curtas, práticas, aí estou prevendo 30 minutos, mas eu quero trazer transformação, consciência, decisão, e para que vocês possam agir mais com intenção. Parar de agir tanto no piloto automático, parar de agir tanto só reagindo às coisas. E aí a gente já começa a falar sobre o tema de hoje. Quem vive por uma visão de longo prazo não se permite ser roubado ou sequestrado o tempo todo no momento presente, tá? Por distrações, por imediatismo. E aí eu vou começar falando sobre um aspecto que eu quero diferenciar. O que é essa visão de longo prazo, Vivian? Assim, por que falar de longo prazo? O que é a visão de longo prazo? Qual é a diferença de uma visão de curto prazo? A visão de curto prazo, gente, é uma visão que é o jogo da urgência, digamos assim, né? A gente tá ali o tempo todo apagando incêndio,
a gente está buscando um alívio imediato, isso significa que a gente pode estar fugindo das dores, fugindo dos desconfortos. Existe um nível de ansiedade maior, então eu estou falando de uma visão de futuro, mas de forma nenhuma uma visão de futuro onde eu estou focado naquilo que ainda não aconteceu. Não, é diferente essa visão de longo prazo, é uma visão mais esperançosa, uma visão de construção, é uma visão, é aquela história, né? A visão da casa pronta. Quando a gente está em obra, quando a gente está em reforma, aquele caos, se você não tiver a visão da obra pronta, você pode enlouquecer, né? Então, é saber que muitas vezes, para construir, a gente também precisa desconstruir. E essa desconstrução, ela gera desconforto, ela gera momentos de dor, ela gera momentos de instabilidade, mas isso faz parte. Quando eu sei o que eu estou construindo, quando eu sei para onde eu estou indo, quando eu sei onde eu quero chegar, esse processo até de desconforto, de dor, ele passa a ser, ele passa a ter mais sentido, né? Ele passa a ter mais significado. Então, o jogo do curto prazo é o jogo da urgência. É o jogo da urgência. Eu estou ali tomando decisões para apagar incêndios, não para construir algo diferente. Eu vivo no piloto automático. O piloto automático é um grande vilão da nossa vida moderna. Faz com que a gente viva no medo, faz com que a gente paralise, viva numa necessidade de validação externa. E isso traz ansiedade, isso traz a busca pelo alívio imediato, a busca por uma aprovação imediata. Isso traz uma fuga, né? Enfim, isso muitas vezes a gente está apenas repetindo padrões, tá? Esse é o jogo do curto prazo, é o jogo da urgência. E o que eu estou propondo para vocês, e é um dos pilares do que eu trabalho na mentoria individual, é trazer essa visão de longo prazo. É o jogo do longo prazo. O jogo do longo prazo necessariamente é um jogo de mais consciência, tá? Então nós estamos falando de consciência. Então o jogo do longo prazo e o jogo da visão, necessariamente nós passamos a agir e fazer escolhas e tomar decisões com base em valores, com base em uma consistência, né? Com base em um progresso. Não é sobre perfeição, é sobre progresso. É sobre agir bem no hoje, sabendo que eu estou plantando algo no futuro. Ainda que esse hoje esteja desconfortável, ainda que esse hoje traga alguma dor, mas eu sei que eu estou construindo algo de positivo para o futuro, tá? Então, quando a gente confia no para onde eu estou indo, né? Eu sei que isso faz parte. Eu sei que essa dor faz parte e essa desconstrução faz parte. Então, lembrem-se sempre da obra, da reforma, né? Daquele caos que existe quando a gente está construindo, né? Ou reformando alguma coisa. É aquela história, né? Eu me vejo assim, né? O meu processo de autoconhecimento, estamos em reforma para melhor atendê-los, né? Então, a gente sempre está ali passando por uma desconstrução, por algo que precisa ser vencido, precisa ser olhado para que a gente possa construir algo melhor, tá? Então, o jogo da visão é esse, um jogo de longo prazo. E aí, dito isso, né, eu quero trazer o como. Então, assim, tá, Vivi, você já me convenceu, eu já entendi que eu preciso jogar um jogo que eu não estou jogando, que é o jogo do longo prazo. Eu realmente estou muito imediatista, eu penso muito no hoje. Quando eu olho para o futuro, me vem uma ansiedade, me vem uma insegurança, e aí eu não consigo lidar com isso. E aí como que eu faço então, né? Eu já entendi que eu preciso jogar o jogo do longo prazo. E aí eu quero propor aqui um olhar. Claro que as 4 lives, você tem que assistir a sequência de 4 lives. Hoje a gente só tá falando do pilar visão. Nós vamos falar. O campo da visão, ele tem a ver com esse campo do desejo, né? Assim, com o que eu quero, com o que eu quero conquistar. Com o que eu quero conquistar, a pessoa que eu quero ser, o que eu quero fazer.
nas outras lives eu vou falar dos outros pilares, que aí tem a ver com planejamento e execução. Mas hoje eu quero dar já alguns direcionamentos para vocês começarem a pensar sobre isso. As 4 lives, gente, vão ser todos os domingos, 6h33, certo? Já tá filtrando aí os fortes. Então, o que eu quero trazer como já reflexão para você começar a sair desse lugar. Beleza, eu já entendi que a visão é importante e eu quero sair desse lugar de olhar para o futuro com ansiedade. Eu quero olhar para o futuro com mais esperança. Eu quero despertar vocês para um olhar para o futuro com esperança. Olhar para o futuro esperando o melhor, né? E aí a esperança, o esperançar é diferente de esperar. O esperar é um esperar mais passivo. É como se não, tá tudo certo, vai dar certo. Eu agindo ou não, vai dar certo. O esperançar é diferente. O esperançar, ele prevê uma ação. Então, eu espero o melhor e ajo buscando esse melhor, perseguindo esse melhor, tá? Então, eu quero que vocês olhem para o futuro com essa esperança. E aí, como que eu vou fazer isso, né? Alguns passos aí, né? Ou alguns pilares, na verdade, para você olhar. Eu quero que você pense em 3 aspectos de construção, né? Você está em obra, né? Então, a gente está falando de um processo interno e eu estou em obra, eu preciso transformar essa minha visão de futuro em algo positivo, que me gere esperança, que me gere desejo de construir a minha vida em 3 aspectos. Quem eu quero ser, então o pilar C. Que pessoa eu quero ser? Que pessoa eu estou construindo? O que eu quero estar fazendo no futuro, né? O que faz sentido para mim? O que eu quero estar realizando? O que eu quero estar fazendo? Como é que eu quero estar servindo ao mundo? Com, enfim, os meus dons, os meus talentos, as minhas forças. E por último, que as pessoas geralmente começam por isso, mas na verdade essa ordem importa. Uma última coisa, o que é que eu quero ter? O que é que eu quero conquistar de concreto, desfrutar, né? O que é que eu quero ter? Então aqui, muitas vezes as pessoas estão querendo pular etapas e ter só clareza assim, não, o que eu quero ter? Eu quero ter uma vida livre, próspera, quero conquistar muitos bens materiais, quero ter tempo para viajar, dinheiro para viajar. Esse é o campo do ter. Isso é muito importante. Mas isso é uma consequência. O ter, ele é consequência dos outros 2 pilares, que é quem eu estou construindo nesse processo, ou seja, a pessoa que eu sou e o que eu faço, como eu sirvo ao mundo. Nós viemos, eu acredito, eu tenho essa crença muito forte, de que nós viemos a esse mundo para servir com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso fazer, né? Com a pessoa que a gente é. Então, nós precisamos também olhar para esses 2 pilares, tá? Então, nessa sua construção de futuro, nessa sua visão de longo prazo, você precisa pensar sobre esses 3 aspectos. E necessariamente começando por quem eu quero ser, que pessoa eu quero me tornar. Vamos dizer que eu esteja aqui daqui a 5 anos, 10 anos. Que marcas eu quero que as pessoas vejam em mim? Quais qualidades eu quero que as pessoas vejam em mim? Quais as virtudes, né? Qual é a forma como eu quero ser lembrada pelas pessoas? Isso é muito importante, né? O que eu preciso fazer para... E aí vem o segundo pilar. O que eu preciso fazer para que eu seja lembrada dessa forma, tá? Então, passa por essa construção dessas 3 esferas, tá? E aí, como que eu posso ir para esse segundo pilar, né? Sobre realizar, fazer. O que eu quero realizar? O que eu quero servir? O que eu quero construir? Algumas
coisas que a gente faz traz indicativos, traz evidências desse fazer para o mundo de uma forma fluida, de uma forma limpa, de uma forma mais fácil, né? Então fique atento, assim, o que é que te mobiliza hoje? O que é que você faz que você não vê o tempo passar? O que é que você se identifica? E esse tipo de coisa, quando eu estou fazendo, é algo que me brilha os olhos, né? Que tipo de problemas você gosta de resolver? Isso daqui me brilha os olhos, isso aqui faz com que eu sinta que eu estou dando o meu melhor para o mundo. O que é que você faz que gera isso, que gera esse sentimento? Em termos de atividades mesmo, de tarefas mesmo. Entendendo, gente, que todo trabalho, tudo que a gente faz de alguma forma, ou trabalho ou função, também tem a parte chata da coisa, né? Não só a parte difícil, não é difícil, às vezes nem é difícil, mas é uma parte chata. A gente não pode romantizar que... aquela frase, na minha visão, é romântica, né? Assim, trabalhe com o que ama e nunca mais terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso tem um romantismo que às vezes a gente se ilude. Não existe isso de não ter uma parte chata da coisa. E não estou falando só de trabalho. A maternidade tem a parte chata da coisa, né? A vida a dois tem a parte chata, a vida de solteiro tem a parte chata, a vida como líder tem a parte chata, a vida como funcionário tem a parte chata. Tudo isso não vamos romantizar. A vida, ela exige de nós que a gente se desenvolva, que a gente faça coisas desconfortáveis. Então, não acho que esse fazer, ele tem que vir com essa perfeição, né? De assim, porque se eu não estiver gostando, é porque não é isso, né? Porque isso aqui, quando eu faço, é muito chato, então não é isso, eu preciso fazer outra coisa. É sobre buscar algo que a gente ajude o mundo a progredir de alguma forma, né? Pô, se eu faço bem, eu faço isso bem. Então, isso aqui tem a forma como eu faço isso ajuda as pessoas a resolverem esse problema. Então, muito possivelmente tem um fazer aí que você precisa colocar potência para o mundo, né? Então, que gera valor para as pessoas, que gera valor para o mundo, tá? Ainda que tenha uma parte da coisa que possa não ser tão legal assim, né? Então, isso é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferente, fazer melhor, e aí refletir se a gente está fazendo algo, se eu estou fazendo algo que, poxa, isso aqui eu não queria fazer, eu queria estar fazendo outra coisa. O que a vida ela é muito pedagógica, o que é que isso que eu estou fazendo quer me ensinar? Como é que eu posso ser melhor, dar o meu melhor, ser excelente, mesmo que eu não goste de fazer isso? O que que a vida está me convidando a aprender nesse momento? Essas coisas, elas também fazem parte desse processo de construção da visão de futuro. Lembra? Nós estamos falando sobre o pilar visão, e dentro do pilar visão, o jogo do longo prazo, o jogo da consciência sobre quem eu estou me tornando, o que eu preciso fazer nesse processo para conquistar a minha visão positiva de futuro, tá? E aí dentro do pilar ter, aí sim, é o terceiro pilar. Então eu já estou me tornando uma pessoa virtuosa no processo, eu estou fazendo algo que gera valor para o mundo, que agrega valor para as pessoas, que transforma de alguma forma o mundo ao meu redor. Agora sim eu vou focar no ter. O que eu quero ter? O que eu quero conquistar? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? O que significa prosperidade para mim? Então, claro que todo mundo quer ter prosperidade, quer ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, né? Quer ter bons recursos, quer ter uma vida próspera. Isso é óbvio, né? Então, coloca isso também no papel, né? Essas coisas, gente, é muito importante que vocês coloquem em prática. Eu não falei sobre pegar papel, caneta, mas eu considero que é muito importante. Se você tá sentindo que faz sentido isso aqui pra você, anota
esses pilares e esses aspectos que eu tô trazendo aí de sugestões. Então, a gente tá no pilar T, que é o terceiro, que é a consequência. E aí você vai responder que estilo de vida eu quero ter, o que significa prosperidade para mim, como é que eu vou saber e me considerar uma pessoa próspera, quando o quê? Eu vou me considerar uma pessoa próspera quando eu tiver liberdade para viajar com a minha família 2 vezes por ano, né? Quando eu não tiver ali numa viagem fazendo conta, contando moeda, não, realmente vivendo com consciência, prosperando, entendendo que eu posso oferecer o melhor para minha família, com a qualidade de vida de poder oferecer um bom colégio para o meu filho, ou de poder, enfim, né, ter os recursos para viver a vida que você quer ter, tá? Que sentimentos você quer sentir com frequência na sua rotina, né? Então eu quero, isso também faz parte do campo teu, eu quero ter mais paz, né? Eu quero ter mais confiança em mim mesmo. Então, nessa minha visão de futuro, eu sou mais confiante, nessa minha visão de futuro, eu tenho mais paz para escolher aquilo que faz sentido para mim e não só aquilo que estão me mandando fazer, que me obrigam a fazer. Então, tudo isso são métricas para que você possa perseguir. Tudo isso vai fazer parte da sua visão de futuro, tá? Desse pilar que é a visão de futuro, tá bom? E aí, comentem, dúvidas até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Muito bom, muito bom. Então, a visão, pra gente já ir caminhando aí pros nossos minutos finais, a visão, quando você tá vivendo no hoje, focado na visão, você lembra todos os dias quem você quer ser, ainda que você não seja. Quem você quer ser, ainda que você não seja. Esse é o jogo do longo prazo. Quem eu estou construindo, mesmo que ainda não tenha alcançado isso. Mas você está vivendo no hoje um plantio. É também o princípio da colheita. É sobre plantar hoje para colher amanhã. Só que, de verdade, a maior parte das pessoas não está pensando sobre isso. A maior parte das pessoas está no automático, está desanimado, cansado, sem presença, só que não está disposto a pensar sobre isso. E você está aqui, você está ouvindo isso, você está disposto a transformar isso. Só que a transformação, ela não acontece do dia para a noite. Ela acontece com semeadura. Ela acontece quando a gente está agindo no momento presente, que é tudo que a gente tem. O que eu tenho? Eu tenho hoje, eu tenho agora. Eu não tenho ainda o futuro. Mas eu ajo com uma convicção daquilo que eu estou construindo. Tá? E aí isso faz toda a diferença, tá? Toda a diferença mesmo. Um comentário aqui da Ana Paula, né? Parabéns pela sua congruência, que já oferta ao mundo aquilo que te brilha os olhos. Para mim, um convite a refletir sobre o que eu quero ainda construir. É exatamente isso, Ana Paula. Estou levando vocês, conduzindo vocês a uma reflexão sobre o que eu quero construir. E aí, vou finalizar com um último aspecto que é fundamental, que pra mim foi muito importante. Gente, eu tô aqui com um solzinho na minha cara, mas tá maravilhoso. Pra mim tá ótimo. Mas tá bem iluminado aqui, né? É pra combinar aí com esse brilho nos olhos que a Ana Paula falou. E aí, um último aspecto, gente, é a importância das referências. Anota esse ponto. A importância das referências. Quem são as suas referências? De pessoa que você quer ser, de que está fazendo aquilo que você quer fazer e de que tem aquilo que você quer ter. E aí, cuidado com esse olhar. Não é o olhar da comparação.
Não é o olhar de você se diminuir porque você acha que você não é capaz. É um olhar para referências positivas, para que você enxergue que é possível. É muito mais sobre enxergar que é possível. Quem são essas pessoas que para você são referência? Por que essas pessoas são referência? E o que elas estão vivendo, o que elas estão fazendo que são referência para você? De verdade, gente, assim, a maioria das pessoas, ela olha para o outro, assim, quase com um nível ali de inveja ou uma energia de criticar, mas isso revela aquilo que muitas vezes é o que você gostaria de ser, ou de estar fazendo, ou de ter, e você no fundo não acha que é capaz. E aí a gente tem que olhar para dentro, tem que olhar para esse sentimento e buscar transformar isso em bênção, e buscar transformar isso em combustível para que você possa construir isso. Então tenham esse olhar para referências, para saber que é possível. Quem são as pessoas que têm as virtudes que você quer conquistar? Olha para essa pessoa, é como se fosse ali uma pessoa, você do futuro. Olha para isso, né? O que essa pessoa está fazendo? E aí o que geralmente salta os olhos das pessoas? Salta os olhos aquilo que as pessoas têm. É isso que geralmente salta aos olhos. Eu quero isso que essa pessoa tem. Eu quero essa prosperidade, eu quero essa leveza, eu quero essa forma de viver a vida. O ter é o que salta aos olhos. E aí agora você já sabe, você vai fazer as perguntas anteriores. O que essa pessoa está fazendo? Que preço ela está pagando para ter o que ela tem? E que pessoa ela é? Quais são as virtudes dessa pessoa? O que eu vejo de valores, de virtuoso, para essa pessoa ter o que ela tem, fazer o que ela faz, ter o brilho nos olhos que ela tem, ter a leveza que ela tem, né? Ter a prosperidade. Então, isso é a referência. Isso é o poder da referência. Você enxergar com esse olhar de o que eu preciso ser, que pessoa eu preciso construir em mim mesmo. E aí só faz isso quem estiver olhando para dentro. Quem está distraído, olhando para fora, se comparando, gastando seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem, seu tempo, sua energia, que é a coisa mais preciosa, gastando tempo olhando para a vida do outro, rede social, fugindo das coisas. Não está focado nisso, não está olhando para dentro. E eu sei que olhar para dentro pode ser um processo doloroso também. Pode trazer inseguranças, desconforto, e tudo bem. E é isso mesmo. A expansão, ela acontece num processo de desconforto, tá? Então, não tenha medo de olhar para dentro. Diante de tudo isso, eu quero trazer um exercício final para vocês, que é colocar isso no papel. Escreva isso. Que pessoa você quer ser? Qual é a sua visão de futuro, tá? A gente está no pilar visão. Então, que pessoa eu quero ser? O que eu gostaria de estar fazendo? E o que eu quero ter? Essas 3 esferas são fundamentais para essa visão de futuro, que é, nas 4 lives, eu vou falar em cada live um dos pilares da mentoria individual. E eu tô aqui servindo vocês, falando disso de uma forma, enfim, né, gratuita, para poder contribuir, ajudar a levar a consciência a mais pessoas. E aí, dentro dos 4 pilares, nós estamos no primeiro, que é a visão. E aí vai formar a palavra leve. A gente está na visão. E aí você vai escrever isso. Coloca no papel. Pode ser uma carta para o seu eu do futuro, ou pode ser apenas respostas dos exercícios das perguntas que eu passei hoje para vocês, tá bom? Se você entrou depois, assiste, eu vou deixar aqui salvo, vou ver se eu coloco também no YouTube, melhorar a experiência, né, para assistir numa velocidade diferente, tá? Eu quero que chegue mesmo em mais pessoas. Muito bem, gente, 30 minutos de live. Fez sentido aí pra vocês? Vão colocar em prática? Depois de hoje, aproveita esse domingo, aproveita já agora. Reflete sobre isso, coloca no papel sobre isso.
e transforma esse desconforto em ação progressiva, ação positiva. Quero também trazer o aspecto de que um conceito de visão progressiva, que eu amo esse conceito. Esse conceito, ele trouxe muita diferença para a minha vida. A visão progressiva é sobre não ter todas as respostas. A gente não tem todas as respostas, a gente não vê todo o caminho, mas a gente consegue ir caminhando. Bom dia, meu amor. O BH acabou de acordar. A gente consegue ver o caminho à medida que a gente caminha, tá? Então, a visão progressiva, você se imagina caminhando com uma lanterna na mão no escuro. E aí você não vê todo o caminho. Mas não é porque você não vê todo o caminho que você não vai dar alguns passos. Então, você já sabe onde é que você quer chegar, mas você não sabe todo o caminho. Você não vê todos os passos que você precisa dar. E aí, então, algumas pessoas são tão apegadas a essas certezas que elas não se mexem, que elas não dão o próximo passo. Só que, na verdade, à medida que você vai caminhando, você vai aprendendo, você vai enxergando esse caminho, você vai se movendo. De repente eu encontrei ali ferramentas, pessoas, instrumentos, formas de fazer que eu não vi lá no começo, mas que eu só vi porque eu me movi. Então, para ver, você precisa se mover. Esse é o conceito de visão progressiva. Se mova, né? Tem essa visão, sim, do longo prazo, mas não espere dar o passo quando você vê tudo. Não espere, isso não existe. No meio do caminho as coisas vão acontecendo. Confia, acredita, se move com esperança que você vai enxergando. Então, anota também, para quem está anotando, o conceito de visão progressiva, tá? À medida que você se movimenta, você também vai enxergando no caminho coisas que lá no início você não enxergava. É uma visão progressiva. É sobre progresso e não perfeição. Até porque os erros também fazem parte do caminho e quando a gente enxerga como aprendizado, isso também se transforma muito em potência. Certo? Obrigada, gente. Muito bom. Alguns comentários, fez sim muito sentido, sim, muito bom, maravilhoso ouvir você, tão bom ouvir você, nos dá clareza. Que bom, gente. Que bom. Fico muito feliz de ter contribuído aí com vocês. Tá? Obrigada por hoje. Próxima live, será que eu conto o próximo pilar? Pra já deixar ou eu deixar curiosidade? Me digam aí se vocês querem saber qual é o próximo pilar. Forma a palavra leve. Leve. Hoje a gente falou do V de visão. Qual é o próximo pilar? Eu vou deixar só pra vocês que ouviram aqui a live. O que vocês acham? Que é o próximo pilar. O próximo pilar é o E. Alguém arrisca? Vou dizer, né, Ana Paula? Vou dizer, vou deixar vocês com gostinho de ouvir essa próxima live. Só para quem assistiu a próxima live, próximo domingo, 6h33. Opa, parece com isso, Ana Paula? Isso aí é parecido, o terceiro pilar. Equilíbrio, execução, estratégia. Estratégia. É isso aí. O próximo pilar, o E, de estratégia. Então, a gente vai ter a nossa visão, mas eu preciso ter estratégia. É um pouco desse planejamento. Eu preciso ter planejamento. E aí, depois, a gente vai falar de execução. É isso aí, Ana Paula. Depois, você também trouxe execução, que é um outro E, que eu vou trazer pra vocês. Não é com esse nome execução, mas tem a ver com isso. Tá bom? A próxima live, domingo, 6h33, eu vou falar sobre estratégia. Que pilares a gente tem que olhar. Claro que cada um vai ter sua estratégia, mas eu vou trazer inspiração para alguns pilares que você precisa contemplar no seu planejamento. Tá bom? Gente, obrigada. Um ótimo domingo abençoado na graça de Deus. E parabéns por vocês estarem aqui, viu? Vocês são diferenciados. Um beijo e até próximo domingo.